Olá para todo mundo! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. E hoje é dia da gente conversar sobre o Doutor Zhivago, esse livro incrível do Boris Pasternak. É incrível poder estar aqui com vocês, comentando esse livro, Doutor Zhivago, que é um livro que eu sempre quis ler. Eu tenho esse livro há muito tempo, essa edição aqui. Tem uma edição em e-book, são duas traduções diferentes para o português, e eu tô lendo e comparando algumas passagens, e tô gostando muito. E esse livro foi escrito, então, pelo Pasternak entre 1945 e 1955. Ele vivia na Rússia e era muito conhecido, muito famoso por ser um grande poeta. A primeira edição desse livro foi em italiano e ela foi lançada em 1957. O original, que na verdade nada tinha de original, mas uma versão em russo, saiu em 1958 e essa versão desagradou em muito Pasternak, porque ele disse que havia erros crassos que mal se parecia com o livro que ele tinha escrito. A versão original, que ele entregou a um amigo para que fosse publicada fora da União Soviética, só veio a ser publicada realmente em 1978, 18 anos depois da morte do Pasternak. Ele morreu em 1960 por complicações por conta de um câncer de pulmão. O Pasternak, ele era um judeu de origem ucraniana, vivia na Rússia com a família, ele vinha de uma família muito rica, o pai dele era um aristocrata, pintor e ilustrador dos livros de ninguém menos do que o Lev Tolstói. E a mãe era uma grande pianista, conhecida por tocar muito bem Chopin. Mas nos 2 primeiros capítulos desse livro, a gente vai conhecer questões muito interessantes dos personagens e também alguns traços da personalidade e das circunstâncias de vida do próprio Pasternak. A gente vai começar a conhecer a história dos personagens pela história do Yuri Zhivago. O Yuri Zhivago era filho de um aristocrata da família Zhivago. O livro começa com o enterro da mãe do Yuri. Ele tem entre 10 e 11 anos nessa época. E quem está ao lado dele é o tio, o Nikolai Nikolaevich, que é um tio, irmão dessa mãe recém-falecida, e que passa então a tomar conta do Yuri. O pai do Yuri era um aristocrata, conhecido por ter torrado toda a sua fortuna com bebidas, mulheres, outras extravagâncias, e ele sumiu, simplesmente abandonou a família e vivia pela Sibéria, aprontando, vivendo aventuras, e realmente deixou para trás qualquer laço, qualquer resquício de relação com o filho. Mas para apenas 2 capítulos iniciais, esse livro traz uma infinidade de tempos, de circunstâncias, de cidades, e o Pasternak apresenta tudo isso pra gente com uma confiança, com a certeza de que vai ser impossível desgrudar desse livro. Um livro de 500 páginas, que começa sem nenhuma ambição de querer cativar o leitor. Tem uma certa frieza no livro, um livro que começa com um enterro. Então vocês já podem imaginar que é um escritor que não quer agradar ninguém, ele não quer cativar ninguém, ele está ali contando uma série de acontecimentos. O tio do Yuri Zhivago, ele é um ex-padre. Ele é um ex-padre que já pegou em armas, já lutou em muitas revoltas, tem ideias revolucionárias bastante avançadas, e ele é um cara que acha que a verdade e que a grande revolução ela não vai sair do meio do povo, ela não vai brotar de comitês, de reuniões, de sindicatos. Não. A verdade e o verdadeiro revolucionário são coisas que não vêm de um instinto gregário. A verdade ela é mais solitária. Ela vem de uma forma muito inovadora, não vem como produto de um grupo, de uma reflexão geral. A verdade é uma coisa mais revolucionária do que essa revolução de comitês, de sindicatos e de greves que os operários das linhas ferroviárias pretendem fazer. Esse é o verão de 1903. Daqui a pouco o tempo vai passar e a gente vai conhecer algumas circunstâncias da guerra contra o Japão, a guerra russo-japonesa. Eu já falei sobre isso aqui no meu vídeo sobre o Nicolau e Alexandre, o casal Romanov. Eu fiz, na verdade, 4 vídeos sobre esse livro e eu vou deixar a playlist aqui em cima, num link para vocês poderem acessar. Então essa luta, essa guerra, da qual a Rússia vai sair perdedora,
Vai ser alguma coisa que vai realmente acabar com a reputação do exército e com a reputação do czar para o povo. Essa primeira apresentação, ela tem um clima de asepsia, de organização, de frieza, de neve. É alguma coisa bem clara, bem dura sendo transmitida para o leitor. Mas depois a gente vai conhecer outros personagens. E esses personagens, eles vão chegar até nós por conta de uma viagem que o Yuri e o tio dele vão fazer para Duplianka. Essa região é a casa de um escritor chamado Ivan Ivanovich Voskoboinikov. E ele é um cara que escreve muito sobre os mujiks e sobre a questão agrária. Ele tem um pensamento muito interessante, mas que não agrada em nada à censura da época. Então, o Nikolai Nikolaevich vai levar o livro para que ele faça correções para que a censura possa então aceitá-lo para a publicação. E nessa propriedade, a apresentação dos personagens já é diferente. Tem um clima tropical, um clima de hormônios em ebulição, uma ambiguidade nas relações entre dois adolescentes. A Nadia, uma menina de 16 anos, e o Nika, que é filho de uma princesa e de um revolucionário. A mãe dele vive às voltas com ideias revolucionárias, vive deslumbrada por homens que vão mudar o mundo. E o pai do Nika, ele tá preso, ele foi condenado a trabalhos forçados por seu envolvimento num desses levantes revolucionários. O Nika é meio que um protegido do Voskoboinikov e ele acha muito chata aquela vida naquela propriedade. Tudo que ele mais espera fazer é crescer e poder se juntar ao pai nessa ilusão que ele acha que o pai vive, nessa ilusão revolucionária na prisão siberiana. E mais uma vez, outros personagens vão chegar pra gente através de um olhar que o Voskoboinikov e o Nikolai Nikolaevich vão lançar para o horizonte. E ali eles vão identificar uma parada anormal do trem, da linha ferroviária que vai de Moscou a Kazan. Então, a partir desse evento anômalo, esse evento inesperado, nós vamos conhecer a vida de outros personagens. E esses personagens são o Misha, Gordon e o seu pai. O pai dele é um advogado e os dois estão viajando para Moscou, eles estão se mudando para lá. A mãe e as irmãs já estão lá arrumando o apartamento e eles vão partir para uma nova vida. O Misha, ele é judeu, a família é judia, mas são judeus assimilados. Mas o Misha, de certo modo, já deve ter sentido essa questão da diferença, a questão de ser judeu, de ser rotulado como judeu de uma forma negativa. Ele começa a se perguntar por que sendo tão comum, tão igual aos outros meninos, por que ser judeu é uma consequência inelutável, é uma questão hereditária tão importante para ele, tão difícil de distinguir olhando para ele e olhando para outros meninos, mas ao mesmo tempo alguma coisa que o diferencia, que faz com que ele seja mais diferente do que ele já se sente no meio de pessoas que parecem tão irmanadas, tão russas. Essa parte do livro já tem uma apresentação escura, difícil, poeirenta, é uma atmosfera de estação de trem, de plataforma, e ali o Misha e o pai vão presenciar um suicídio. Um homem conhecido como um aristocrata bêbado vai se lançar na linha do trem e vai morrer. O livro é muito sensorial. É um livro que apresenta muitos personagens e muitos acontecimentos e fala com a gente como se já estivesse contando alguma coisa que já está pela metade. Então ele apresenta os personagens e remete o tempo todo ao passado desses personagens, como se ele estivesse conversando com a gente, como se estivesse falando de alguém que a gente conhece ou que pelo menos deveria conhecer. Então, esse primeiro capítulo é um pouco mais difícil exatamente por isso, porque tem muita informação, tem muita gente chegando na história e aos poucos essas pessoas vão ganhando contornos mais específicos, elas vão ficando mais diferenciadas desse aglomerado de personagens. Então a gente pode pensar que a Moscou, para onde várias famílias, vários jovens estão indo, várias gerações, onde elas estão chegando, a Moscou ela vai ser uma encruzilhada que vai reunir personagens
que vão então estabelecer relações dos graus mais diferentes ao longo do livro. Nós vamos conhecer também a Lara, que é uma personagem muito cativante, que vai chamar muita atenção. Ela é filha da Madame Guichard, que é uma francesa que adotou a Rússia como a sua pátria. E essa francesa, ela enviuvou há pouco tempo e ela tem um caso com o advogado Komarovsky, que era um grande amigo do falecido marido dela. E esse advogado, esse Komarovsky, ele também arrasta a asa para cima da Lara, que é uma moça de 16, 17 anos, que tem uma aparência de mulher mais velha, mas ao mesmo tempo tem um tipo de beleza que chama a atenção não só do Komarovsky, mas também desses meninos, desses adolescentes que estão chegando ali em Moscou e estão começando a conviver. A Madame Guichard, ela acabou empobrecendo muito por conta da desvalorização das ações que o marido tinha. Então ela acabou tendo dinheiro para comprar apenas um ateliê de costureiras. Então ela passou a gerenciar isso e a Lara era muito amiga de uma das moças que trabalhavam ali. É interessante que o Pasternak mostra a percepção que a Lara e o irmão dela, o Rodya, têm da vida. Eles não se encaixam nem nos padrões das crianças ricas, abastadas, mas também não se encaixam no padrão de vida das crianças e dos adolescentes pobres de Moscou. Eles vivem num bairro muito pobre e muito perigoso. Eles vivem num hotel, num dos apartamentos, e é um lugar que tem muitos ratos, muitas baratas, mas eles são crianças que herdaram uma espécie de recato e uma espécie de organização que mostra que eles são diferentes. Por isso que eles não se sentem mais próximos dessas crianças que estão ali habitando esse bairro de Moscou. Esse bairro é assolado pela fome, pelas greves, por inúmeros problemas. E a Lara e o Rodya, eles têm esse sentimento de que eles só vão conseguir alguma coisa na vida pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho. Por isso que eles, quando vão à escola, ou a escola de cadetes, no caso do Rodya, ou a escola, ao ginásio, no caso da Lara, eles se empenham e pensam que tudo que poderá vir de bom para eles vai ser alguma coisa muito difícil e conquistada só através do trabalho. Esses são os pensamentos que o Pasternak nos faz escutar do Rodya e da Lara, e são passagens muito bonitas, passagens que lembram esses grandes romances, essas grandes sagas, em que os personagens começam a imaginar como é que vão ser as suas vidas dali pra frente. Como quando um jovem tem uma epifania e começa a imaginar que ele só vai conquistar determinado objetivo a partir de uma determinada atitude que é preciso que ele tome ali no presente. Então, essa caracterização marcante dos personagens desde a sua juventude é um aspecto que o Pasternak vai salientar aqui no livro. Ele vai mostrar pra gente a importância dessas atitudes da juventude e como é que isso vai marcar e vai determinar de algum modo a vida desses personagens. Nós vamos conhecer então a greve da linha ferroviária Moscou-Kazan. Vamos conhecer a entrada em greve da outra linha, Moscou-Bretsk. E nós vamos conhecer também acontecimentos da vida da Lara. Ela vai perder a virgindade com o Komarovsky, esse amante da mãe, e ela vai voltar para casa com um vestido lilás, quase branco, se sentindo a mulher mais depravada do mundo, uma mulher de romance francês. É assim que o Pasternak escreve a forma como ela se sente. E é realmente muito bonita a forma como ele traz esse amadurecimento da Lara. Ela que antes se sentia mais pura, mais sublime, mais recatada, ela vai então cair nesse mundo da vida adulta, do feminino, com esse caso que ela vai ter com Komarovsky. E não vai ser alguma coisa que tenha a ver com um homem mais velho se aproveitando de uma moça mais jovem. Não, a Lara ela não era inocente nem antes de ter se envolvido com Komarovsky, porque ela já sentia desejo, ela sentia um misto de desejo, de culpa, de remorso, de um sentimento estranho que mostrava que ela se interessava e se sentia reconhecida por ser admirada por um homem rico, um homem que era aplaudido de pé. Então ela cai ali
desse lugar de inocência, mas ao mesmo tempo ela entra numa espécie de relação com a religião que ela não tinha antes. Então ela vai começar nesses momentos de ápice, de culpa, de tristeza, de pena da própria mãe, ela vai começar a entoar cânticos religiosos, ela vai passar a frequentar mais a igreja. Então, essa entrada da Lara, que já não era inocente, nesse mundo do desejo feminino, nesse mundo da realização do desejo e do caso com Komarovsky, vai ser também uma entrada numa relação de culpa e de desejo com a religião. Essa greve da ferrovia de Moscou-Bretsk, ela vai trazer pra gente a presença de um outro personagem, que é o Tverzin. Ele é um dos funcionários da linha ferroviária e todos os funcionários eles estão organizados ali numa situação que está beirando a greve, e tudo isso vai começar e vai durar cerca de 3 dias e vai se alastrar pela cidade de Moscou. Então, os anos aos poucos vão passando. Vejam vocês que nós começamos em 1903 com a morte da mãe do Yuri. E os acontecimentos vão se desenrolar, nós vamos chegar ao fim da guerra russo-japonesa, vamos chegar a 1905 aos levantes de Presnia, que é um distrito da cidade de Moscou. Vamos chegar a esse momento, vamos chegar àquela passeata da qual já falei para vocês nesses mesmos vídeos sobre o Nikolai Alexandra, do Robert Messi, em que um padre ele convoca vários comitês, vários sindicatos, e existe um grande massacre dessas pessoas, é um acontecimento que abalou em muito a reputação do czar. Nós vamos atravessar ainda a criação do primeiro parlamento russo, a Duma, e vamos então reencontrar esses personagens que vão viver todos em Moscou. O Yuri não vai viver mais com esse ex-padre tio dele, ele vai viver na casa do professor do ginásio, o professor Gromeko, vai viver com a mulher dele e com a filha. Ele vai se tornar amigo do Misha Gordon, eles vão estudar no mesmo ginásio e vão também conhecer a Lara em outras circunstâncias que vão levar esses meninos ao hotel onde a família dela mora, e eles vão ali tomar contato com a relação que existe entre o Komarovsky e a Lara. Esses são os 2 primeiros capítulos, tem muitos acontecimentos aqui, muitos detalhes que eu não tive tempo de relatar para vocês, e também não tive a intenção de acabar com esse gostinho de encontrar surpresas ao longo dos capítulos. Mas essa apresentação, essa enxurrada de personagens e de acontecimentos que fazem com que muitas vezes a gente tenha que voltar algumas páginas para se certificar de que realmente entendeu aquilo que o Pasternak está contando pra gente. É uma história que nos ultrapassa, que ultrapassa a nossa capacidade de reter tanta informação ao mesmo tempo. Então, às vezes é preciso até fazer anotações. Eu tô gostando muito, tô muito feliz de estar podendo falar desse livro para vocês. E ele tem algumas anotações históricas importantes, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar ou quiserem pesquisar, enfim, eu vou ficar muito contente em estimular em vocês o interesse pelo estudo da história da Rússia à luz desse livro aqui, do Dr. Zhivago. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desses capítulos, se vocês já leram essa história, se vocês terminaram o livro, se vocês pararam, qual foi o aspecto mais complicado, mais interessante, o que foi aquilo que fisgou realmente vocês na leitura desse romance. E eu vejo vocês no próximo vídeo da Ali nos Livros. Tchau!